nessa noite. O Senhor me trouxe uma palavra sobre uma palavra voltada para os profetas nesses dias. Tenho compartilhado essa palavra em alguns lugares que a gente tem ido. E eu não tenho nenhuma dúvida, eu não tenho dúvida alguma, que quando o Senhor se direciona para a vida de alguém, quando o Senhor fala com alguém, antes de qualquer coisa, antes de te falar qualquer coisa sobre alguém, Ele vai te falar primeiro sobre você. Eu não tenho dúvidas, querido, até porque, quero confessar a você, nós vivemos num tempo de muita hipocrisia, de muita gente se escondendo atrás de títulos, atrás de posições no reino, mas as suas vidas não condizem com aquilo que eles são chamados para fazer. E muitas vezes as pessoas usam dos seus títulos para dar uma carteirada espiritual em algumas situações, né? E essa noite, essa manhã nós estamos orando ao Senhor. E o Senhor começou a trazer algumas coisas no meu espírito e eu quero compartilhá-las com você. Entenda uma coisa: antes de você ser instrumento de Deus para mudar a tua casa, você vai ser instrumento de Deus para mudar você mesmo. Tem muita gente querendo mudança em volta, mas não quer fazer mudança dentro. Tem muita gente querendo mudança na vida do outro. Tem muito marido querendo mudança na vida da esposa, mas ele mesmo não muda. Tem muita esposa querendo mudança na vida do marido, mas ela mesma não muda. Tem muitos filhos querendo mudança na vida dos pais, mas eles mesmos não mudam. Tem muitos pais querendo mudança na vida dos filhos, mas os pais nunca mudam. Eu quero te dizer que antes de qualquer coisa, antes de ser instrumento, antes de você ter uma vida relevante para o próximo, você precisará ter uma vida relevante para você mesmo. Até para que você tenha credibilidade para quando as pessoas ouvirem você falar. Para que você tenha credibilidade quando você disser para as pessoas que Jesus cura, você foi alguém que Jesus curou. Quando você disser para alguém que Jesus liberta, a pessoa pode te perguntar: por que você diz isso? Porque eu fui liberto pelo Senhor. Jesus cura, por que você diz isso? Porque eu fui curado pelo Senhor. Então quando você fala para as pessoas uma coisa que você vive, você está falando algo com autoridade para falar, porque você viveu. A gente vê muita gente vivendo de experiência dos outros, e Deus quer te dar a sua própria experiência com Ele. Só que para isso a gente tem que fazer uma coisa que a gente não gosta muito: olhar um pouquinho para dentro de nós. E é interessante como que Jesus confronta isso. Eu posso dizer isso para você, que se você não parar para olhar um pouquinho para dentro de você, você vai ter muita dificuldade em compreender o que Deus está falando para a vida do próximo. Porque se você não entende o que Deus fala a teu respeito, como é que você vai entender o que Deus está falando para a vida do próximo? E essa noite eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 15. E a gente vai falar um pouquinho sobre confrontando as nossas tradições. É o que a gente vai fazer aqui essa noite. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram: por que quebram os teus discípulos as tradições dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão?
Ele, porém, lhe respondeu: porque quebrai vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e a quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: quem disser ao seu pai ou à sua mãe é oferta ao Senhor, ou que poderia aproveitar a mim, esse não precisa honrar nem pai nem mãe, e nem a sua mãe. Assim anulaste pelas vossas tradições o mandamento de Deus. Versículo 7: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos parar aqui por enquanto. Entenda que Jesus começa a confrontar os escribas e fariseus, os mestres da lei, exatamente por causa das tradições, porque eles começaram a questionar os discípulos de Jesus. Por que os seus discípulos não lavam a mão? Porque era costume, antes de você comer, ter que lavar as mãos. Havia todo um ritual no costume judaico. E sabe, queridos, quando eu olho para isso, parece que é algo que está muito longe da gente. Está muito longe da gente. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando nós olhamos para dentro de nós, a gente percebe um monte de mania, um monte de pensamentos, um monte de filosofias que a gente aprendeu com o nosso pai, com a nossa mãe, que a gente aprendeu com não sei quem, e a gente começa a colocar em prática na nossa vida. Tem um monte de hábitos que a gente não sabe de onde tirou e nem se preocupou em saber de onde que veio esse ensinamento, e a gente coloca em prática na nossa vida. E pior do que isso, a forma que nós pensamos e a forma que nós agimos, ela não traz benefício nenhum para a nossa casa e nem para a nossa vida. E mesmo dando errado, a gente continua tendo as mesmas atitudes, por um simples motivo: porque eu aprendi assim, porque me ensinaram assim, porque eu sempre fiz assim. Mas a gente não tem um cuidado de procurar saber por que não está dando certo. Será que não tem alguma coisa errada? É incrível olhar para a igreja muitas vezes, e quando eu falo igreja, eu falo de um modo geral. É incrível olhar para a igreja e perceber que muita gente está dentro da igreja, ouvindo a palavra, cantando as canções, muitas vezes ministrando, e muitas vezes é falado, é ministrado, é mostrado muitas vezes sobre situações que precisam mudar na sua vida, mas entra ano e sai ano, as coisas mudam em volta, mas aqui dentro continua do mesmo jeito. Aqui dentro a gente continua cultivando coisas que não estão servindo para absolutamente nada. E pior do que isso, coisas que estão levando a gente para tomar atitudes erradas, que geram consequências ruins. E a gente começa sempre a justificar e apontar para os outros. Jesus começa uma discussão com os escribas, com os fariseus, com os mestres da lei. E uma das coisas que me chama a atenção é que o versículo 7, Jesus diz a eles: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, querido, esse é um versículo que me preocupa muito nesses dias. Algumas semanas atrás a gente falou um pouquinho sobre sinceridade, e a pergunta que ficou no ar naquela ministração foi muito simples: qual que é realmente a motivação do nosso coração? Sabe por que a gente está fazendo as coisas? Por que a gente está fazendo as coisas? Qual que é a real motivação do nosso coração? E quando eu falo de sinceridade, é exatamente em cima desse versículo também, quando Jesus diz: Isaías profetizou sobre vocês, com os lábios vocês são muito bons, vocês falam coisas bonitas, vocês cantam, mas o coração de vocês está muito longe de mim. Então, se a boca está falando aquilo que não está no coração, significa que eu estou sendo falso, primeiro comigo mesmo, e segundo com Jesus, e terceiro com as pessoas. Eu faço as coisas não é porque eu quero fazer. A minha motivação de fazer é porque eu preciso ter algum retorno, eu preciso ter algo em troca. Alguém precisa olhar ao meu lado. E a nossa motivação começa a ser essa, porque a gente quer retorno para as coisas. E se você pegar isso e colocar para dentro da sua casa, você vai perceber que é a mesma coisa. Maridos que só fazem para a esposa, se a esposa fizer, se ela não fizer, ele não faz mais. Não, você não fez isso para mim. E ele fica doido querendo que a esposa pergunte. Deixa ela me perguntar por que é que eu não fiz isso para ele, que eu vou falar: eu não fiz porque eu te pedi isso e você não me deu. Virou um relacionamento de troca.
Só faço para você se você fizer para mim. E é impressionante como que a nossa vida dentro da nossa casa reflete dentro da igreja e no nosso relacionamento com Jesus. Esposas que têm dificuldade de ser submissas ao seu marido jamais serão submissas a Jesus. Maridos que não conseguem exercer autoridade dentro das suas casas jamais serão autoridade na vida das pessoas. Porque é na tua casa que você vai expressar o que você vive com Deus. O seu relacionamento com Deus vai ser expresso dentro da tua casa. Por quê? Porque lá é o seu maior desafio. Lá as pessoas te conhecem. Lá elas sabem quem você é. Sabe, queridos, eu quero que você pense um pouco sobre isso. Porque o versículo 9 me traz mais pavor ainda e me faz pensar muito mais sobre qual é a motivação do nosso coração, sobre aquilo que nós fazemos para Deus. Versículo 9 diz: em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas de homens. Que são normas de homens. Esse final de semana nós estávamos ministrando em uma igreja e foi uma sensação muito estranha. Muito estranha. Porque a religiosidade nos colocou muitas vezes num trono de julgamento sobre pessoas que Deus usa e pessoas que Deus não usa. A religiosidade nos colocou em tronos que faz a gente julgar as pessoas sobre quem Deus usa e quem Deus não usa. Quem tem condição de ser usado por Deus e quem não tem condição de ser usado por Deus. E eu estava ministrando em algum lugar esse final de semana. E o Senhor trouxe algo muito forte, muito forte. E nós podemos ali compartilhar com aquela igreja o coração do Senhor. E naquele momento nós percebemos uma resistência muito grande dos líderes. Mas o Senhor liberou uma palavra específica para um pastor daquela igreja. São vários pastores. E quando nós liberamos a palavra, houve uma resistência dos pastores. Mas eu procuro não me comportar muito bem quando eu estou nesses lugares. Eu procuro obedecer ao Senhor. E nós entregamos para aquela pessoa aquilo que o Senhor tinha falado. Isso foi nesse final de semana. Passou a segunda e a terça-feira. Quando foi ontem, eu estava dentro do carro levando as meninas para o balé. E aí esse pastor me liga e diz para mim assim: pastor, eu estou assustado com o que está acontecendo. Eu falei: como assim? Eu estou de bobeira com o que Deus está fazendo. E a palavra que o Senhor liberou sobre aquele pastor era o seguinte: você vai começar a cuidar de pessoas. E o Senhor me deu uma visão na igreja. O Senhor me deu uma visão de um caminhão de leite chegando na porta da igreja. Eu não sei, talvez ele pode estar assistindo agora. E o Senhor mostrou um caminhão de leite chegando na porta da igreja. E aquele caminhão de leite saiu, descarregou muito leite e saiu. E quando aquele caminhão de leite saiu, começou a entrar um monte de mulheres com crianças na mão, segurando as mãos de várias crianças. E na hora que as crianças começaram a entrar, eu vi esse pastor parado, coçando a cabeça e perguntando: Senhor, o que é isso? E o Senhor me disse assim: fala para ele que todo esse leite que chegou aí é para dar para essas crianças, é para ele alimentar elas. E passou a segunda-feira, e quando foi ontem ele me ligou. E eu disse para ele assim, ele me disse assim: pastor, eu estou assustado. Eu falei: por que, varão? O que aconteceu? Ele falou: estou impressionado com o que Deus está fazendo. Pastor, o senhor ministrou aqui domingo, não foi? Eu falei: foi. Pastor, em 48 horas Deus levantou católico, espírita, levantou um monte de gente que eu não conheço, e foi na porta da minha casa
E em 48 horas Deus colocou R$ 1.380 nas minhas mãos. E todas as pessoas que me ofertaram diziam: alimenta as pessoas. Isso aqui é para você comprar iogurte, isso aqui é para você comprar isso aqui é para você comprar aquilo. E ele falou: pastor, eu estou doido. E eu falei: isso não é nada perto do que Deus vai fazer na tua vida. E aí ele já começou a me mandar mensagem igual doido, querendo saber, querendo conversar, querendo tirar um monte de dúvida. E muitas vezes, queridos, a gente está muito mais preocupado com outras coisas do que aquilo que realmente o Senhor está mandando fazer. Não há justificativa para muitas vezes a gente perguntar para Deus o porquê que certas coisas acontecem, se há meses atrás o Senhor te deu uma direção e você não colocou em prática na tua casa. Eu costumo dizer para a intercessão da igreja que um dos maiores erros que nós cometemos é Deus nos falar uma coisa hoje e a gente não colocar em prática a partir daquele momento. Porque o fato de você não colocar em prática o que Deus manda você fazer faz você esquecer aquilo que Deus falou. E aí alguém tem que vir te falar: lembra quando o Senhor te falou isso? Lembra quando Deus mostrou isso? Lembra quando o Senhor falou que era para você fazer isso? Você fez? Não. Então segura as pontas aí. Então a gente precisa realmente parar e pensar qual é a motivação de estar num culto como esse, qual é a motivação de querer exercer alguma coisa na igreja, qual é a motivação de ouvir uma palavra, de entrar no propósito, porque se o meu coração está longe do Senhor, vai ser tudo da boca para fora. E aí cuidado, porque você pode se decepcionar, porque o que muita gente está recebendo, talvez você não vai receber. Não é porque Deus não quer te dar, é porque você ainda não está sendo sincero com Ele. E Jesus diz: esse povo me honra com seus lábios, mas o coração deles está longe de mim. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É isso que a Bíblia diz. Então o que que realmente nos impulsiona? O que que realmente nos impulsiona? Por que realmente eu estou fazendo as coisas? Versículo 10 diz assim: e convocando a multidão, disse-lhes: ouve e entendei, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso sim é o que o torna impuro. Pastor, por que é tão importante? Deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te dizer por que é tão importante você olhar para dentro de você e avaliar qual é o seu real posicionamento. Por que é tão importante você olhar para dentro de você e perceber o que precisa mudar na minha vida? Eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim: mas fulano tem que mudar nisso, fulano tem que mudar nisso, mas fulana tem que mudar nisso. Mas deixa eu te falar uma coisa: você vai começar a analisar a sua vida e entender quando que você também precisa mudar. Porque quando a gente se preocupa demais com o que os outros têm que fazer, a gente se esquece daquilo que nós temos que fazer. E às vezes tem muita gente preocupando com o que o outro está fazendo, está deixando de fazer. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu conversava com os meninos outro dia e eu falava para eles. Conversava com o Bruno, falava: Bruno, como é que foi esses dias aí? Pastor, foi cabuloso. Foi cabuloso, é coisa que a gente às vezes não dá tempo, velho. A gente vacila e vai passando e as coisas vão acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente se preocupa com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, a gente não tem tempo para preocupar com a vida dos outros. Quando a gente começa a se envolver com aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer, a gente não tem tempo para se preocupar com a vida dos outros. E pior do que se preocupar com a vida dos outros é não dar solução para as pessoas. É simplesmente ter o hábito de comentar, de falar, de tecer comentários, que não vai edificar a sua vida, nem de quem está ouvindo, e nem da pessoa que está enfrentando o problema. E eu quero ser sincero para você: eu não sei aonde que crente arruma tanto tempo para preocupar com a vida dos outros.
E o problema é que muitas vezes não tem maturidade para ouvir certas coisas. Ah, mas a igreja fez isso. Ah, mas o pastor fez isso. Ah, não, então eu concordo com você, amiguinha. Onde está seu coração? Jesus dá uma cacetada nesses caras. Versículo 11 ele diz: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim é o que contamina. Sabe, querido, uma coisa que a gente percebe é que as situações que chegam até você, sabe aqueles assuntos, aquelas situações que chegam até você, sabe aquelas coisinhas que chegam, elas chegam exatamente como isca, para que o seu verdadeiro eu se manifeste e morda a isca de Satanás. Aí sabe aquele comentário maldoso, sabe aquela atitude errada, sabe falar o que não deve, não é porque ninguém te contou nada não, só está se manifestando aquilo que já está dentro de você. Ah, mas eu sou assim, ah, mas eu sou nervoso. Não, deixa eu te falar uma coisa. As situações, elas só estão te despertando e te mostrando o que realmente existe dentro de você. Ninguém consegue esconder o seu coração por muito tempo. Uma hora vai se manifestar quem você é realmente. Não se iluda com isso. Não se iluda com isso. Uma hora as circunstâncias vão mostrar quem realmente você é. E há uma preocupação enorme sobre isso. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque há um tempo atrás eu estava lendo um pouquinho, estudando um pouquinho sobre pecado e sobre iniquidade. É um negócio interessantíssimo. O pecado é o acidente. O pecado é aquilo que você comete sem querer, sabe? O pecado é aquilo que acontece e você fala: puxa vida, não podia ter acontecido. Sabe, o pecado é aquela situação que vem e você fala: puxa vida, não podia ter acontecido. Nossa, vacilei, meu Deus. Eu preciso ir. Senhor, me perdoa, me perdoa. Nossa, vacilei, não devia ter falado isso, não devia ter feito isso, eu não devia ter agido dessa forma. Nossa, Senhor, me perdoa, vacilei. Isso é pecado. Iniquidade é o mesmo erro cometido todos os dias sem te causar peso nenhum. Iniquidade é o mesmo pecado, só que você já está viciado nele e ele não te causa peso algum. Vou te dar um exemplo. A gente tem muita facilidade para ver o pecado do irmão que matou, que roubou, se prostituiu. Tem muita facilidade. Mas a gente tem uma dificuldade para ver o nosso pecado da mentira. E parece que o pecado de prostituição, de adultério, de matar do irmão é maior do que o meu pecado de mentira. Sabe o que está acontecendo? O dele foi pecado, o seu é iniquidade. Você já se acostumou a mentir. Você já se acostumou a contar uma historinha. Vou completar uma historinha para boi dormir. Você já se acostumou. Só que ao invés de gastar energia olhando para dentro de você e dizendo: Senhor, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais mentir, eu não quero mais me enganar e enganar as pessoas, eu quero falar a verdade. Ao invés de se preocupar com isso, a gente começa a dizer: você viu o irmão que caiu? Você viu? Estou sabendo, caiu em adultério, largou a família. Nó, que escândalo. Você viu, a irmã caiu? Você viu? Caraca, velho. Outro dia estava pregando na igreja, né? Caiu. Você viu a irmã daquela igreja? Pecou, caiu, vacilou. Só Deus para ter misericórdia nesse povo. E o seu pecado de mentira, de falsidade, de roubo, você acha que é menor? Você acha que é menor ter uma coisa no coração e falar outra?
Você acha que você é diferente daquele que... Esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. E é impressionante como que a gente gasta energia preocupado com a vida do outro, mas não gasta um pingo de energia procurando olhar para dentro de mim e entender o que eu preciso mudar na minha vida. Qual é o posicionamento que eu tenho que ter? Eu preciso pagar um preço para tirar isso da minha vida. Eu não consigo parar de errar nessa área. Essa área da minha vida está com problema. Eu preciso resolver isso. Eu quero pagar um preço por isso. Mas sabe, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Não, eu não quero saber. Eu estou preocupado comigo. Eu preciso alinhar a minha vida. Versículo 12, então, aproximando-se dele, os seus discípulos lhe disseram. Sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se ofenderam? Sabe o que é interessante? Quando você aponta o pecado do seu irmão, você não se preocupa se ele se ofendeu. Mas quando o seu pastor quer corrigir o seu pecado e quer sentar com você, ele tem que ir cheio de não me toques. Porque senão você sai da igreja. Porque senão o pastor vai te expor, está te expondo. O pastor está te envergonhando. Mas você não tem esse cuidado todo quando você fala do pecado do outro. Você não tem esse cuidado todo quando você fala do pecado da irmã que está precisando de ajuda, do pecado do irmão que vacilou. Você não tem esse cuidado. Mas quando é para tratar você, aí nós temos que ir cheios de não me toques. Aprenda nessa noite que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aprenda que da mesma forma que dói nos ombros do seu irmão, vai doer nos seus. A mesma vara com que você mede as pessoas, vão te medir também. E é interessante porque quando a gente vai lendo o texto, o versículo 3 diz assim, ele então respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são guias cegos. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Versículo 15, então Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, respondeu: nem mesmo vocês entenderam? Os escribas e fariseus, tudo bem, eles não entenderam, eles são muito religiosos. Mas vocês, discípulos, também não entenderam? A gente percebe que não é só o incrédulo que não entende. Tem muita gente crente dentro da igreja que não entende essas coisas. Versículo 17: ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? O que sai da boca, porém, procede do coração, e é isso o que contamina o homem. Pois o coração procedem maus pensamentos, o homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Jesus está dizendo: vocês estão muito preocupados com os discípulos que não lavaram as mãos, mas vocês estão esquecendo de coisas que vocês deveriam estar fazendo e não estão fazendo. Sabe, queridos, uma das coisas que a Bíblia me ensina é que há poder na minha palavra. A Bíblia me ensina que há poder na sua palavra. Quando eu vejo esse silêncio, eu entendo que realmente você não sabe nada do que é isso. Você não compreendeu ainda o que é o poder da tua palavra. Porque o poder que você tem na palavra muitas vezes é usado para amaldiçoar, para zombar, para caçoar, mas não é usado para abençoar, para profetizar.
A facilidade que a gente tem para usar palavras, para zombar, para caçoar, para amaldiçoar, é um negócio incrível. Mas esse mesmo poder a gente não consegue usar para declarar vitória na nossa casa, libertação na nossa casa, para profetizar vida sobre enfermidades na nossa casa. A gente não sabe usar as palavras que Deus nos deu, e exatamente porque a gente usa elas de forma errada. A gente brinca com armas poderosas que Deus nos deu. A palavra diz que oração é uma das armas mais poderosas que nós temos. Mas ao invés de orar pela nossa casa, a gente quer orar muitas vezes contra aqueles que nos perseguem. A gente não sabe usar aquilo que Deus nos deu. Quando você lê a palavra, a Bíblia diz que você tem poder você tem autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então por que você fica culpando Satanás pelas coisas? Por que você não mandou ele embora até hoje? Pelo simples fato de não compreender a autoridade que está sobre a tua vida. Então imagina você num campo de batalha, o seu comandante vem e te dá uma metralhadora enorme e fala: isso aqui é muito poderoso, toma. Só que você não sabe usar a arma que ele te deu. Não sabe usar a arma que ele te deu. Precisei de um socorro na minha casa esses dias. Mandei no grupo: eu preciso de 2 homens de oração rápida aqui na minha casa. Aí chegaram lá em casa o Bruno e o Jonathan. Nós resolvemos ali uma situação, porque eu entendo que eu sozinho é uma coisa, mas onde tiver 2 ou 3 é a igreja. Eu não sou besta, né, irmão? Não vou dar um de super-homem. O poder da igreja é muito maior do que o que está sobre a minha vida. Então, vou chamar 2 ou 3, porque ali é a igreja, é o poder da igreja. Então, vou chamar 2 ou 3 aqui. 2 ou 3, vem aqui em casa rapidão. Chegou 2, comigo 3. Na hora que eu mandei a mensagem, eu falei: Senhor, a tua palavra diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está presente. Então uma certeza eu tenho: o Senhor já está vindo para cá também. E eu estava lendo essa palavra, e eu estava conversando com o Bruno e o Jonathan lá em casa. A gente precisa tentar compreender um pouco mais as coisas. Eu estava vendo uma matéria sobre como que os postos de saúde estão. E eu estava lendo uma matéria hoje junto com a Ana Luísa lá em casa. Que nos tempos de hoje é chamado de hanseníase, mas na época bíblica é chamado de lepra. E eu estava lendo com o Bruno algumas coisas lá em casa. E algumas coisas me chamaram muita atenção. E depois eu fui pesquisar e eu vi que realmente a coisa é muito mais séria do que a gente pensa. A gente percebeu que lepra não é uma doença. Lepra é uma imundícia, fruto de maledicência. Põe a mão no ombro do irmão que está do seu lado, sacode ele. Fala para ele 2 coisas: acorda, irmão. Segunda coisa, pergunta para ele: sabe o que é maledicência? Sabe o que é maledicência? Falar mal do outro. Maledicência significa falar mal um do outro. Por que a gente precisa confrontar a nossa religiosidade? Por que a gente precisa confrontar pensamentos e ideias que a gente tem, que não está funcionando nada na nossa vida, não está promovendo mudança nenhuma? Aprenda uma coisa nessa noite: a única coisa que tem o poder para mudar a sua vida é a palavra de Deus. Não existe filosofia, não existe ensinamento, não existe nada fora da palavra que possa mudar a tua vida, que possa transformar a tua vida. A única coisa que tem o poder para isso é a palavra de Deus. Então qualquer filosofia, qualquer ensinamento fora disso aqui é inútil.
Então para de insistir em ensinamento da vovó, do papai, da mamãe. Não vai funcionar. Não vai. A única coisa que eu conheço que é praticidade se chama a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. É o que eu aprendo na palavra. Ela é viva e eficaz. Por isso que a gente precisa confrontar essa ideia que a gente tem. Por que você faz assim? Porque eu entendo que assim não é o que você entende, é o que a Bíblia diz que você tem que fazer. E a gente continua insistindo em colocar em prática coisas que nos ensinaram, sem saber se é isso que está na Bíblia. O que é mais estranho é que tudo isso que você está colocando em prática não está gerando mudança nenhuma na tua vida, não transforma nada, não muda nada, e você continua agindo do mesmo jeito. Você não está percebendo que isso aí não está dando certo, não, que a sua vida está indo para a miséria mesmo. Você não percebeu que você não consegue sentir Deus mais. Você não consegue perceber que você não consegue nem olhar para dentro de você. Você não consegue perceber que você não venceu o pecado com isso, porque a única coisa que pode vencer o pecado é o sangue de Jesus. Você não entendeu isso ainda, que a única coisa que pode confrontar você, as suas ideias e a sua mentalidade é a palavra de Deus. Não é o psiquiatra, não é o psicólogo, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Por isso que a gente tem dificuldade de obedecer, porque ela confronta, ela corta, irmão. Por isso que você não gosta de pessoas que falam a verdade para você, principalmente quando eles falam a palavra. Sabe por quê? Porque ela corta, e cortar dói. Dói. Ela vai até na tua alma. Por isso que a gente foge da palavra. Por isso que a gente foge de quem tem um conhecimentozinho bíblico. Por isso que ninguém vem com historinha para cima de pastor. Pelo menos para cima de mim não vem. Vai para cima de você, Jacques? Porque quem não conhece Bíblia, a gente pode contar qualquer história. Mas quem conhece Bíblia, vem contar história, vem. Eu tenho a palavra certinho para rebater o que você está me falando. Por que você fez isso? Ah, por causa disso, por causa disso. Mas a Bíblia diz isso, isso, isso. Ah, mas por que você agiu assim? Não, por causa disso e tal. Não, mas a Bíblia diz isso, isso, isso. Você pode me questionar, irmão, mas você não vai poder questionar a Bíblia. E eu estava conversando com o Bruno semana passada. Eu tenho lido algumas coisas sobre isso. E eu percebi que lepra não é uma doença. Lepra é fruto de maledicência. Sabe o que é maledicência? Falar mal dos outros. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que é muito difícil trazer alguém para a igreja? Você acha que é muito difícil convidar alguém, trazer essa pessoa para a igreja? Sim ou não? É uma luta, né, irmão? É uma luta, não é? Você falar com alguém, irmão, vem, vamos na igreja, vamos visitar a igreja. Igreja, Deus me livre. Deus me livre. Irmão, vamos visitar. Pergunta para quem está do seu lado aí, qual foi a última alma que você ganhou para Jesus? Tem quanto tempo? Qual foi a última alma que você ganhou para Jesus? Tem quanto tempo? Tem tempo, né, irmão? Tem tempo, não tem? Hã? Tem uns 4 anos, tem? Nossa, isso é sacanagem, né, cara? 4 anos, né? Mas eu estava conversando com a Ana Luísa hoje lá em casa. A maledicência é quando você fala mal de alguém. E aí eu fui ler um pouquinho sobre a maledicência na Bíblia. E eu comecei a ler algumas coisas. E vi algumas ministrações sobre isso também. E eu falei, não é possível que é isso tudo.
Eu descobri, e eu comecei a perceber algumas coisas bem interessantes sobre lepra. Bem interessantes. A Bíblia diz que Jesus veio curar os enfermos e limpar os leprosos. Lepra precisa ser limpa. Não é cura, é limpeza. Sabe uma coisa que eu achei bem interessante? Que quando você pega Levíticos e lê todo o capítulo 13 de Levíticos, lê na sua casa. A Bíblia diz que quem tinha lepra tinha que procurar o sacerdote. Tinha que procurar o sacerdote. O único que tinha autoridade para limpar o leproso era o sacerdote. E se a lepra é de uma maledicência, fica em pé, Ronaldo. O Ronaldo é maledicente. Fala mal de todo mundo. Vem cá, Ronaldo. Segundo o costume judaico, o maledicente, o leproso, ele não podia procurar médico, ele tinha que procurar o sacerdote. Muito prazer, sacerdote. Uma coisa interessante é que o leproso precisava andar com as vestes rasgadas. Sabe para quê? Para ficar claro para as pessoas que ele era leproso. Então, se o Ronaldo é alguém que fala mal de alguém, nós temos que esconder ou expor a lepra dele. Esconder ou expor? Esconder ou expor? É mesmo? Esconder ou expor? A roupa dele andava rasgada. Todo mundo é doido de tomar essa água, né, cara? Não tem nada. Essa água não tem nada. Ele andava com a roupa rasgada para todo mundo saber que ele era leproso. Então estava. Agora leia o capítulo 13 de Levítico. Quando alguém do povo via um leproso, sabe o que eles gritavam? Imundo! 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 Sabe para quê? Para que a lepra dele não pegasse em outras pessoas. Vamos trazer isso para os nossos dias aqui rapidinho. Bem levinho, bem devagar. Bem devagarzinho. Aí nós temos aquele irmão que gosta de falar mal dos outros na igreja. Gosta de tecer comentários que não edifica ninguém. Você tem uma luta para trazer uma alma para a igreja. Mas a maledicência, ela destrói no mínimo 3. Porque fica leproso quem está falando, fica leproso quem está ouvindo, e fica leproso o sujeito do comentário, de quem ele está comentando. Por quê? Porque na hora que essa pessoa souber que ele está falando, vai ficar chateado com ele. Contaminou 3 pessoas. Você que gosta de conversar fiado na igreja, você que gosta de falar o que não deve, perto de quem não tem maturidade para ouvir certas coisas, dá uma repensada. Você pode ter matado no mínimo 3 pessoas aqui dentro. Segundo ponto. Quando as pessoas olhavam para o leproso e via que ele era leproso, o que eles faziam? Gritavam para que não fosse contaminado. Alguém vem aqui e te conta alguma coisa. Me conta alguma coisa. Pode deixar, Ronaldo, que eu não vou contar para ninguém. Você está ocultando a lepra no corpo. E todas as pessoas que forem contaminadas pela vida dele, a responsabilidade não é só dele, é sua também.
Hoje eu estava lendo algumas coisas com a Ana Luísa lá em casa sobre isso. Para que se chegue no osso, o osso fala de estrutura. Existem aqui 5 camadas. Quando você pega o texto do Vale de Ossos Secos, ele diz: profetiza que cresça carne, nervos, pele. E o texto cita 5 camadas. Quando fala de osso aqui, fala de estrutura. Sabe uma das coisas que acontece com quem é leproso? Perde a sensibilidade no corpo. Vamos pegar isso e trazer para os nossos dias? Por isso que o culto é uma bênção e você não sente nada. Pode ser por isso que muita gente chora, grita, sapateia, glorifica a Deus, mas você continua como uma múmia egípcia. Já parou para pensar que talvez você pode estar insensível por causa da lepra? Porque talvez você é uma das pessoas que fala o que não deve, faz comentários maldosos, fala da vida dos outros. Sabe uma outra coisa que é interessante? Eu li uma matéria hoje no Ministério da Saúde. Sabe uma das formas de saber o grau da lepra da pessoa? Pega o braço dela, acende um isqueiro e coloca embaixo. Se ela não sentir o fogo, é porque a lepra já está num grau bem avançado. Pega isso e traz para os nossos dias. Talvez você não sente o fogo do Senhor. Não é porque o louvor é ruim, não é porque o pastor é ruim. É porque talvez você está com lepra. Porque para adorar o Senhor e para orar, a língua é muito difícil, mas para falar dos outros é uma facilidade incrível. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Lá em Mateus, no capítulo 8. Certo, Ronaldo, obrigado. Mateus capítulo 8. Talvez a gente quer confrontar o pecado do outro, mas não quer confrontar a lepra que está em nós. Mateus capítulo 8, versículo 3. Versículo 1. Quando ele desceu do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode me purificar. É interessante a pergunta do leproso. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele estava dizendo: pô, o Senhor é sacerdote, cara. Porque só o sacerdote tinha autoridade para limpar o leproso. Versículo 3. Jesus estendeu a mão sobre ele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Versículo 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não conte isso a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Por que Jesus disse para aquele leproso: não mostra para ninguém? Por que ele não podia mostrar para ninguém?
porque o leproso não podia ter contato com ninguém. E se ele dissesse que Jesus teve contato com ele, Jesus estaria infringindo a lei dos judeus, e isso se tornaria escândalo. Miriam, ela ficou leprosa a partir do momento que ela falou mal do relacionamento entre Deus e Moisés. Tome muito cuidado quando Deus usar alguém para falar com você e você duvidar que aquilo é de Deus e me falar mal dessa pessoa, porque você pode ficar leproso igual Miriam ficou. E talvez a lepra em você não vai ser aquela que mostra na pele, mas é uma lepra na tua alma, que te deixa insensível e que você não sente mais o fogo de Deus quando ele é manifestado. Para encerrar sobre a lepra, todo leproso precisava ser afastado do convívio e da comunhão com as pessoas. Sabe para quê? Para não contaminar outros. Sabe qual a única forma de se curar da lepra? Procurando o sacerdote. Mas às vezes o orgulho é tão grande que a gente diz: eu procuro qualquer um, mas o pastor eu não procuro. Mas pela Bíblia, o único sacerdote é o único que pode te limpar da lepra. Que nesses dias nós possamos nos preocupar menos com os outros e mais com nós. Que a gente se preocupe em olhar um pouco mais para dentro de nós e entender o que precisa ser mudado na minha vida e o que precisa ser mudado na minha casa. Quando isso acontecer, eu vou começar a ser instrumento na vida do outro, porque do contrário, você vai continuar vindo à igreja, sentando no banco e questionando um monte de coisa e sendo um crente irrelevante. Fique de pé nessa noite.